Aleluias. Paz do Senhor Jesus. Assentai-vos. Damos graças ao Senhor por essa segunda reunião, né? Tivemos a reunião das 8, bem concorrida, mas todo mundo sentando certinho, com distanciamento. Reunião gostosa, abençoada. E agora a nossa segunda reunião. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial ao teu coração. À noite, às 19h30, teremos o culto de louvor, adoração ao nome do Senhor. Você é o nosso convidado a estar no culto presencial, também às 19h30. Estamos dedicando essas manhãs, esses dois cultos da manhã, à Santa Ceia. Então, à noite não teremos ceia, teremos ceia nessas duas reuniões da manhã, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 14. Gênesis 14, versículo 18. Ministramos sobre a aparição de Jesus em forma de anjo, e aqui é uma outra manifestação de Jesus em forma de sacerdote. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Essas manifestações, essas ufanias, essas manifestações do próprio Jesus, de formas diferentes no Velho Testamento. É muito interessante isso. Jesus aparece para Moisés e lá ele leva nome de anjo, o anjo do sarçal. Mas é o próprio Cristo que aparece. Ele aparece para Josué em forma de soldado. E Josué tira a espada e és dos nossos inimigos. Sou príncipe. Josué cai. É o próprio Cristo. E para você nessa manhã, ele aparece dizendo: eu sou o pão vivo. Ele aparece e diz: eu sou a fonte da vida. Quem bebe de mim jamais tem sede. Então, interessante isso. Como Cristo se fez homem. Deus se fazendo homem para estar conosco. Vamos para a leitura da palavra. Robério falou assim para mim: pastor, eu achei que não ia ter sermão, que era só o louvor e a ceia. Eu falei: você não conhece teu pastor? Não vou perder a oportunidade de pregar. Não vê microfone na frente, tem que pregar. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abrão, o nome antigo, né? Pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. Bendito Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, os bens ficarão contigo. Aquela vozinha fina do rei de Sodoma. Mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão para o Senhor, Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio rosa dessa sandália. Ah não, rosa não tem. Nem um fio dessas correias, dessa sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão, e nada
quero para mim. Agora, o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo, esses tomem o seu quinhão. Senhor, nós pedimos a tua unção, a tua graça, e pedimos, fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. A visita de Melquisedeque. E você vai dizer, mas Melquisedeque era rei de Salém, que depois se tornou Jerusalém. Melquisedeque é um homem, é uma pessoa física, mas é um tipo de Cristo. Ele vai lá saudar Abraão. Antes disso aqui acontece uma guerra de 5 reis contra 4. Os 5 venceram os 4. E Ló, sobrinho de Abraão, morava numa dessas cidades, morava em Sodoma. Aquele período que Ló teve lá em Sodoma, em Gomorra, Admá, Zeboim, aquelas cidades do Vale do Sal. E Ló foi, vamos recordar um pouquinho a história. Ló foi para Sodoma por causa do quê? Os rebanhos eram muito e tal. E Abraão fala para Ló, escolhe o lado que você quer ir. Um lado era seco, o outro lado era o lado de Sodoma, que era tudo verdinho. Estava parecendo um jardim, diz o texto bíblico. Tão verde, tão bonito que era. E Ló, vê de orar a Deus, escolher o lado que deveria ir, ou ter dito para Abraão, Abraão, eu não vou escolher, eu sou mais novo. Você escolhe o lado que você quer ir. Ló escolheu por vistas. Ele olhou para o lado de Sodoma e escolheu o lado de Sodoma. Por quê? Porque era vantagem. Sabe o que é aquela escolha? Mas por quê? Porque é vantagem para mim, eu vou ganhar mais. É vantagem para mim. Ló escolheu por causa da vantagem financeira. E Ló, agora ele é levado como escravo. Vem a guerra, os bens se perdem, e Ló é levado como escravo. E Abraão ajunta um grupo de homens que trabalham para ele, que são nascidos na casa dele. Abraão, provavelmente, a Bíblia não explica direito, mas Abraão deveria ser arqueiro, bom de atirar flecha, porque Ismael se torna arqueiro, e esse exército de Abraão, eles são muito bem treinados, e são todos nascidos na casa de Abraão. Ele leva um grupo de 318, não é 317, não é 319, 318. A soma desses algarismos dá 12. 3, 1, 8. 318. 12. Número de discípulo. Número para treinados em casa, nascido na casa de Abraão. Treinados por ele. Discípulos treinados. E com 318, mais a ajuda de alguns amigos de Abraão, eles vencem os vitoriosos. 5 reis guerreiam contra 4. Abraão, com esse exército mínimo, ele consegue uma vitória extraordinária. E ele vence esse exército enorme, provando que não é a força, não é o número que resolve. E quando Abraão acaba de vencer a guerra,
soltar os escravos, libertar o seu sobrinho Ló. Abraão está cansado, exausto. Chega o sacerdote, Melquisedeque, e traz o quê? Santa Ceia. Traz pão e vinho. E traz a bênção. Abençoou Abraão. A bênção é do menor para o maior ou do maior para o menor? A bênção sempre é do maior para o menor. Por isso que eu explico sempre, mas o povo cansa e erra sempre, mas cabe a mim explicar sempre. Não enfia a tua cabeça debaixo da mão de profeta por aí. Aparece alguém com reteté, aparece alguém sapateando e chorando e gritando e falando alto e jogando umas pragas. Porque você vai morrer, porque você vai isso, porque você vai aquilo. Você não acreditou. Quando eu falo isso, porque já fizeram isso comigo. Um dia uma profeta, eu fui fazer uma visita com uma pessoa que estava com problema. E a profeta, eu vou orar para o senhor, pastor. Eu estava com gripe, eu estava ruim. Sabe quando você está com aquela gripe forte? E eu estava ruim, mas mesmo assim eu fui fazer a visita. E ela falou, vou orar pelo senhor, pastor. Eu falei, pode orar. Começou a orar, dizendo, ô senhor cura o pastor, tal, tal. De repente parou. Tu não está crendo não, meu servo. Eu te mato, eu te ponho na cama, eu te mato. Eu falei, ai Jesus querido, tem misericórdia, eu vou ter de aguentar esse barulho de profeta aqui. Como diz o outro, né? Como diz um dos meus gerros, barulho de chocadeira, acho que é isso, de colhedeira, barulho de colhedeira, que a colhedeira faz aquele barulho, barulho de colhedeira na tua cabeça, e eu tive de aguentar aquele barulhão, aquele pampeiro e tal. Pois a profeta falou assim para mim, eu vou te trazer agora as revelações. E abriu uma caixa com uns rabiscos, com uns papelzinhos, com uns rabiscos. E eu falei, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu saí dali, irado, nervoso. Eu falei, eu preciso dar um jeito nisso. E tirei uns dias, fui para o monte, tirei uns dias de oração. Quando eu estou falando de profeta, talvez você fale o seguinte, daqui a pouco vem o pastor falando, eu não acredito nessas profecias. Não, irmãos, eu estou falando porque eu acredito em profecia verdadeira. Eu não acredito nessas porcariadas que estão por aí. Eu sou pentecostal. Mas, irmão, Deus fala, a palavra está aqui na minha frente. Eu acredito na Bíblia, na palavra de Deus. E quando me profetiza fora da palavra, aí eu desmascaro. E eu fui para a oração. Falei, eu vou dar um jeito essa mulher vazar da igreja. E o Senhor falou assim para mim, cuida dela, ela está doente. Eu falei, o que é? O Senhor falou comigo, cuida dela, ela está doente. Está ruim da cabeça. Aí eu fui fazer uma visita de novo. Falei, irmã, a senhora acha que o meu ministério acabou? Não, pastor. O senhor tem muito tempo de ministério. Eu falei, então por que a irmã profetizou que Deus está querendo me matar? Assim, no tete a tete. O profeta é muito valente quando eles estão assim, com a palavra, né? Aí é muito valente. Aí quando você pega e fala assim, vem aqui para a Bíblia. Para agora com os griteiros e vem aqui para a Bíblia.
Aí vai fazendo assim, vai murchando, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. Não. Aí quando ela falou que não, eu falei, traz lá a caixinha das revelações. Eu falei, irmã, não tem nada escrito aqui, ó, isso aqui é só rabisco. Ó, tá aqui, ó, me dá o outro papelzinho da revelação. Dá. Eu falei, só rabisco, irmã. Isso aqui não é revelação. Pastor, é que vem todo mundo aqui pedir para mim profetizar. Vem todo mundo. Eu falei, mas a senhora não tem obrigação de profetizar para ninguém. Para com isso. Mas quer o motivo? Então joga nas minhas costas. Quer o motivo para parar? Joga nas minhas costas é larga. Diz, foi o pastor que proibiu de profetizar. Eu posso falar? Falei, pode falar. Todo mundo que aparecer aqui só fala, o pastor proibiu de profetizar. Joga nas minhas costas. É sempre assim mesmo. A pessoa está zangada, quer sair da igreja, quer não sei o quê. Ela tem que falar de alguém. Assim, eu saio da igreja, sabe o que é? O pastor falou um negócio no sermão, não sei o quê. Ai, que não sei o quê, o pastor disse isso. Joga nas costas de um. Então joga já nas minhas costas, já a minha costa é larga mesmo, joga logo. Como diz o nosso amigo magistrado, doutor Evandro Pelarim, pastor mata no peito e põe no chão. É assim mesmo, pastor é desse jeito, mata no peito e põe no chão. Mesmo que não seja bom no campo. Mas pelo menos, mas Abraão, voltando ao texto bíblico aqui, Abraão tem um encontro com o sacerdote do Deus Altíssimo. Essa figura de Jesus do Velho Testamento, Melquisedeque. E eu gostaria que você entendesse isso. O Senhor Jesus vem ao teu encontro. Finda uma batalha dura para Abraão. Ele está cansado. O Senhor vem ao encontro dele. Com o quê? Com Santa Ceia. Eu quero que nesta manhã essa ceia seja para você esse alívio. Diz que todo pé cansado precisa de um chinelo, né? Mas todo crente em Jesus, ele precisa de ceia. Tem gente que acha que não precisa tomar ceia. Tem gente que acha que pode tomar ceia em casa. Pode, em algumas situações pode. Mas quando você pode, se você pode ir ao banco, se você pode resolver seus problemas financeiros, se você foi na lojinha comprar presente para a mamãe, fez muito bem de comprar presente para a mamãe. Mas você pode e você deve. Ai, pastor, eu não fui na loja, eu não fui em banco, eu não fui em lugar nenhum. E estou sem ceia. Me liga, me dá o teu endereço que eu vou aí na tua casa levar a Santa Ceia. Pastor, tem que ser de máscara, eu vou de máscara, pode deixar esse trocinho aqui, cadê o negócio? Pode deixar lá, que vamos lá, eu vou lá na tua casa e levo Santa Ceia para você. Mas não fique sem ceia. Mas não fique sem ceia. Abraão está cansado. Chega Melquisedeque. E Melquisedeque já chega saudando ele. Bendito seja Abraão, servo do Deus Altíssimo. Que o Senhor deu a vitória da guerra na tua mão. E eu digo para você, bendito seja você, servo do Deus Altíssimo, que o Senhor já entregou os teus inimigos nas tuas mãos. O Senhor já te deu a vitória. Não adianta o inimigo oferecer acordo. Melquisedeque está oferecendo a bênção. Mas o rei de Sodoma, vencido pelos 5 reis, foi derrotado. Agora Abraão vence. O cara não tinha direito de reclamar ninguém. O rei de Sodoma disse: você pode ficar com os bens materiais. Lembra onde que é Sodoma? Quando se fala de sodomia, por quê? Por causa dessa cidade, Sodoma.
Quando os anjos vão lá visitar Sodoma, todos os homens da cidade vieram atrás dos anjos. E a Bíblia diz, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Ló disse, tá, minhas duas filhas virgens, vocês podem fazer o que vocês quiserem com ela, mas não toque nesses anjos. Eles disseram, nós não queremos nada com essas moças, queremos com eles. Tire esses homens para fora para que nós os conheçamos. Não é conhecer do verbo conhecer, de botar os olhos e conhecer. É conhecer intimamente, conhecer de ter relação sexual. O povo de Sodoma era assim, os homens de Sodoma eram afeminados, queriam ter relação com os anjos. Pastor, não é corretamente falar disso. Estou te falando de uma verdade histórica, de uma verdade bíblica. Essa cidade foi destruída porque o pecado dela chegou até o Senhor. E está escrito isso na Bíblia, na palavra de Deus. Ou a situação da humanidade hoje. Está todo mundo confinado por causa do quê? Por causa do coronavírus. Treinamento do dia final. Treinamento para as coisas do fim. Já. Tem aí um dos governadores do mundo dizendo que tem a solução para a humanidade. Um governo central. E se você pensar por lógica humana, a solução do mundo é um governo central. Um governo só. Um governo só. Essa é a solução. Pega dos ricos e dá para os pobres, resolve aquela situação Robin Hood e resolve. Ué, quanto se gastou com essa epidemia no mundo? Resolvia o problema da África muitas vezes. O problema da fome do mundo estaria resolvido. Mortandade, esgoto. Ué, irmãos, quanto está se gastando no Brasil? Pega isso e aplica em saúde, não comprando respirador acima da tabela, não comprando coisa subfaturada, que estão aproveitando agora, estão aproveitando que tudo é emergencial, não precisa fazer licitação, tudo emergencial, vocês vão ver os emergenciais depois, vai passar. E vocês vão ver o arraso que esses políticos fizeram. O que prefeitos, governadores fizeram, que esses políticos do Brasil fizeram quando passar tudo e for aparecer. E vai ter de aparecer na transparência. Vai ter de aparecer os preços que pagaram. Compraram sem licitação. Vocês vão ver que tanto de banho que deram em carro em entrada de cidade, jogando uma aguinha com que boa. Quanto custou essas aguinhas com que boa em porta de cidade, em entrada de cidade? Vocês vão ver quantos milhões. Vai dar para comprar ouro, para jogar ouro no carro, em lugar de água. E agora vai ter os benzimentos, né? Entrada de cidade, vai se benzer os carros, passando água de que boa. Vocês vão ver quanto vai custar isso. Mas pararam de falar de dengue. Olha quantos contaminados que tem de dengue. Quantos estão morrendo de dengue. Queridos, o mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. E nós, como povo de Deus, precisamos pensar como Abraão pensava. Abraão é o pai da fé. Nós precisamos pensar como Abraão pensou. Abraão, guerra pesada. Igualzinho você enfrenta. Você do comércio, que não está podendo abrir a tua loja. Mas os impostos pararam? O aluguel parou?
Ixi, essa é minha amada esposa. Que máscara e tudo, mas ainda continua bonita. O aluguel continua pagando. O escritório você continua pagando. Os impostos não param. Você vai pagar de um jeito ou de outro. Vai pagar depois, vai pagar em parcelado, mas vai pagar. Mas essa guerra vai acabar, vai parar essa guerra. E quando vencer a guerra, você precisa entender como Abraão entendeu. Abraão, vencedor. Tem as propostas enganosas, né? O rei de Sodoma disse: pode ficar para você, Abraão. Como pode ficar? Já era de Abraão, aquilo que é. É. Pode ficar. Abraão disse: eu não quero nada. Pode levar até essa sandália. Por que Abraão fala da sandália? A sandália do povo de Sodoma devia ter alguns detalhezinhos, alguns apliques, devia ter alguma coisa que... Abraão disse: eu não quero nem um fio dessa sandália. Não quero nada. Abraão só queria Santa Ceia. Ele só queria Santa Ceia. Ele queria estar em comunhão. E Melquisedeque traz a figura de Cristo ali na figura de Melquisedeque. Traz Santa Ceia, pão e vinho. E abençoa Abraão. E Abraão diz: oh, glória! Entrega dízimo, entrega oferta. Abraão tem uma alegria, uma satisfação de estar ali, naquela situação. Eu gostaria que você entendesse. Você é um vitorioso. Você não está preso à guerra. A guerra política. A guerra do governo federal contra o governo estadual. Irmãos, dá nojo. Está dando nojo. Só ouvi pronunciamento do governo de Goiás, do Ronaldo Caiado de Goiás. Ouvi pronunciamento do governo do Rio, do de São Paulo. Está dando nojo. Os caras foram eleitos no arrastão. Foram eleitos puxados por outro. E depois fica em guerra, porque querem ser, não governador, querem ser presidente. Cada um tem de exercer o mandato que recebeu, a missão que recebeu de Deus através do voto do povo. E exercer o mandato é exercer uma missão temporária. Deus dá uma missão para você executar num período, numa vacância do tempo, numa vaga, num tempo, num espaço de tempo. E você tem de exercer aquilo com valor, dando valor. Então, não esqueça disso. Agora, você vai ser vencedor. Abraão foi vencedor e você vai vencer também. E você está aqui hoje na Santa Ceia. Você que está distante e está conosco na ceia. Confie no Senhor. A tua guerra está passando. Não profetizaram que havia um tempo de treva, que hoje, desde dia 8, do dia 8 ao dia 11 era treva. Que não era nem para sair de casa. Ah, caça-sapo, bodoque, como dizia minha avó. O povo já está numa situação, nem sair de casa agora, era para ficar trancado dentro de casa, que é 3 dias de treva. E não era para deixar, não abrir a porta para o capeta e entrar na sua casa. Demônio não precisa de porta. É brecha. É lado. Se der um lado para o capeta, ele entra. Não é porta física.
Era para abrir a porta, e porta física. Querido, você já está guardado no sangue do Senhor Jesus. Você já está coberto, teu lar já está debaixo de unção. Você já está guardado no Senhor. Você tem de ter a coragem que teve Abraão. 5 reis venceram a guerra. Estão levando todo mundo escravo. Abraão com 318 discípulos. Ele vai à guerra. Abraão tem uma coisa: coragem e tem treinamento. Nós estamos num tempo de termos treinamento. Você está num tempo de repouso, treine. Você está num tempo de confinamento, treine. Leia a Bíblia, ore, estude. Faça as coisas que você não tinha tempo para fazer, que você achava que não tinha tempo. Gaste tempo com Deus, mas gaste tempo também estudando, se aperfeiçoando. Depois vai tudo voltar ao normal. Mas você tem de aproveitar para cursos, tem de aproveitar, tem mais um tempinho aí. Aproveite. Aproveite. Exerça o teu tempo bem aproveitado. Abraão tinha coragem. Não é fácil com 318 soldados ir para uma guerra, não. E ele foi lá e se tornou vitorioso. Talvez o que você tem é tão pouco em relação ao que o inimigo possui. Você fala assim, mas eu estou igual a Abraão, só estou com um pouquinho de exército. O Senhor é contigo. E com esse pouco você vai ser vencedor, vai ser vencedora. Confie no Senhor. Ele está contigo. E você veio à ceia para ser abençoado. E eu vou orar com você. Senhor Deus e eterno Pai, nós colocamos os teus filhos, as tuas filhas diante do Senhor. Pedimos, Pai da glória, a tua bênção, a tua graça. Pedimos a tua ajuda, Senhor. Abre o entendimento dos teus filhos, para que vejam que o Senhor está com eles. Ajude-os de uma forma especial. Derrama a tua unção, a tua graça, no nome de Jesus. Senhor Jesus, instituiu a ceia num tempo difícil para ele. Tempo de traição. Tempo de traição. Por favor, tire a toalha da mesa. Foca aqui, por favor. O Senhor Jesus estava diante de uma mesa que tinha ervas amargas. Ervas amargas? Tinha lá um gilozinho, um almeirão, umas ervinhas amargas. O judeu comia coisas amargas para lembrar o sofrimento. E lembrando que coisa amarga faz bem para a saúde também. Mas tinha carne de cordeiro, tinha pão, tinha vinagrete, tinha algumas coisas na mesa. Jesus pega 2 elementos. Aliás, Jesus pegou 3 elementos. Ele pega o pão, molha no vinagrete e dá para Judas. Porque ele fala para João. João pergunta, quem é o traidor?
E Jesus não fala, é Judas. Ele disse, pegou o pão, molhou o bocado, pegou o bocado molhado, ele molha no vinagrete e disse para João assim, para quem eu der o bocado molhado, é ele. E chama Judas e dá para Judas. Nem o capeta sabia que era Judas. Desconfiava, mas não sabia. Porque o demônio, a partir daquele momento, entrou em Judas. Se ele soubesse, já tinha entrado antes. Mas Jesus institui a ceia com pão e vinho. E ele disse, ele pega o pão, vou pegar aquele que eu vou comer, viu? Se você não ficar aí olhando e achando que eu vou misturar. Jesus pega o pão e disse, isso é minha carne. E hoje a Débora fez até, picou, deixou tudo picadinho antes, só para não pegar no pão, não sei o que. Jesus pega o cálice e disse, este é o novo, a nova aliança, novo pacto que eu estou fazendo convosco. A ceia é um pacto. E você não pode esquecer desse pacto. Pacto do sangue do Cordeiro. Tem algumas coisas que a gente não pode esquecer. Você pode esquecer de um monte de coisa. Por exemplo, Deus esquece dos seus pecados quando você confessa. É uma coisa maravilhosa. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Quem joga na cara é o capeta. Mas Jesus, ele perdoa o teu pecado e esquece. Mas a ceia é relembrar a morte e a ressurreição de Jesus. Lembrar o que ele fez por você. Isso você não pode esquecer. Lembrar que você é precioso para Jesus. Você não pode se vender. Você não pode ir para o pecado. Quando a pessoa vai para o pecado, ela se tornou uma prostituta. Se tornou como a porta que alguém dá banho. Aqui não é muito comum no Brasil criar porco de estimação. Mas Paulo faz esse lembrete, igual porca lavada que vai para a lama. Se você catar um porquinho e criar ele dentro de casa, dar banho nele, passar perfume nele, quando você soltar, ele vai lá para a lama, se banhar, tirar aquele cheiro de perfume que você pôs, ele vai lá na lama para tirar aquele cheiro. A pessoa fala assim, o meu porquinho de estimação gosta do perfume. Gosta nada. Nem o teu cachorrinho gosta. Ele vai lá fora na areia e vira esponja na areia e balança e toma banho de areia para tirar aquele cheiro que você põe nele. Mas quando a pessoa volta para o pecado depois de ser salvo, é igual o porco que se banhou voltar para o lamaçal. É se tornar prostituta. A ceia é para lembrar de a quem você pertence. Você pertence a Deus, a Jesus. Você foi comprado pelo sangue do Senhor. Não volte a uma vida velha. Esteja com o Senhor. Nós vamos chamar algumas pessoas para nos ajudar. Vem cá, Rafael. Vem cá, Marlene. Isso. Mir, vem cá.
nos ajudar? Renan, vem cá também nos ajudar. Isso. Dois aqui, dois aqui. Senhor Jesus, nós estamos declarando que este pão não é o pão comum mais, que esse cálice não é o cálice comum. E queremos relembrar nessa ceia que o Senhor morreu e ressuscitou. E o Senhor vive pelos séculos dos séculos. Receba o pão e o cálice e depois nós vamos participar juntos. Pode distribuir, por favor. Teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é. Vamos ficar em pé, por favor. Deixa o céu. Você precisa lembrar agora que o Senhor Jesus fez tudo por você. Ele deu a vida. Deus deixa a sua glória e veio sentir o que é ser homem. Foi tentado. Ele sofreu fome, sede. Veio ser homem. Veio passar pelas mesmas coisas que você passa. Jesus fez isso. Ele veio experimentar o que é ser homem. E em tudo ele foi vencedor. Para mostrar para você que é possível vencer. Mas ele venceu porque ele era Deus. Não, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele venceu na condição humana, como homem. E você, nessa manhã, pode se fortalecer em Deus. Comamos e bebamos dele todos. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez. Muito obrigado, Senhor, por essa ceia. Em nome de Jesus, nós estamos abençoando os irmãos que estão aqui. Estamos abençoando os que estão de casa, participando da ceia também.
declarando cura, libertação, vitória. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, nos envolva, a comunhão do Espírito Santo, os dons espirituais, seja com os irmãos, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. À noite, às 19h30, estaremos aqui num culto presencial, mantendo o distanciamento, mas convidamos você para estar no culto. Estamos encerrados, dá um abraço em todos, tem um abraço, desculpa, abraço não, cumprimente a todos de distante, um abraço, está encerrado.